lembrando que saúde mental é o ano todo, não é só em janeiro. Sim. Que precisamos falar, precisamos olhar, como eu digo, mais carinhosamente para a nossa saúde mental, para que a gente possa aí enfrentar as situações do dia a dia, entender as nossas questões com mais generosidade. Olá pessoal, David Carvalho aqui mais uma vez no podcast Égua do Papo do portal Curo Samba Online. Hoje é sobre Janeiro Branco, um assunto tão importante que é a saúde mental. A gente tem a honra de poder receber a doutora Gisele Borges, que vai conversar um pouco sobre esse assunto de saúde mental, enfim, todos os aspectos que a gente vai envolver sobre isso. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite também, né? Doutora, Janeiro Branco, muito se fala, né? Sim. Sobre, todo mês tem uma temática específica, ou duas, três, depende muito do assunto, mas quando se fala em janeiro, geralmente é o Janeiro Branco. Quem trabalha na área sabe o que é, quem passou por um tipo de situação psicológica sabe o que é, mas tem gente que não sabe nem o que é o Janeiro Branco, nem o porquê, nem como começou. Como é que funciona o Janeiro Branco? Bom, o Janeiro Branco, ele se iniciou em Berlândia, Minas Gerais, através de um psicólogo que viu a necessidade de estar olhando para a saúde mental, como eu costumo dizer, com mais generosidade. Então, Janeiro Branco veio numa perspectiva de falar a respeito da nossa saúde mental. O mês de janeiro, por ser o início do ano, e branco por trazer a analogia de uma folha em papel em branco. Nós geralmente trazemos essa perspectiva de uma nova linha de futuro, 365 dias para escrever ou reescrever a história de uma maneira diferente. Muito interessante, até porque janeiro, né, é o começo do ano, a virada, aí tem aquela coisa das festas, todo aquele alvoroço, e quando começa o ano novo, no caso janeiro, existem os planos, os projetos, os sonhos, as metas a alcançar, que geralmente a maioria a gente não consegue alcançar. Sim, né? faz parte também. A gente anota, planeja, faz todo o desenho que a gente quer para esse ano, nesse novo ano, e geralmente, claro, é em janeiro. Mas todos esses projetos que o ser humano faz, normalmente, não afetam mais ainda a questão da parte psicológica, assim, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um vestibular, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que mudar de carreira, enfim, começam as cobranças. Isso influi muita coisa? Sim. Se você não tiver uma estrutura psíquica, isso pode acarretar no adoecimento. Então, quando nós falamos em planejamento, é natural que o ser humano traga essa forma de planejamento, de metas que precisam ser alcançadas, o que eu preciso fazer para ter uma qualidade de vida, mas dependendo de como você traz essas metas, isso pode sim trazer também um adoecimento psíquico. Esse adoecimento vem muito mais da cobrança de fato ou as pressões externas, né? Exemplo, se for um adolescente, o pai cobrando, os avós cobrando, algum parente fazendo aquela comparação, né? Teu primo, teu irmão, já está lá na frente, já conseguiu isso, conseguiu aquilo, na tua idade já fazia isso. Posso dizer dos dois sentidos. Existe a cobrança externa e a autocobrança. Quando a cobrança é externa, geralmente vem do contexto familiar e social. E hoje eu percebo que muitas pessoas não querem ficar para trás. Você precisa sempre estar à frente, mas sem entender de que maneira você quer chegar à frente, qual é essa necessidade. Então a gente cria uma corrida, né? Uma maratona. E interessante, se for uma maratona, a gente está competindo com quem ou contra quem? Com o próximo ou com a gente mesmo? Porque fica aquela coisa, né? Assim, com quem é essa competição? Sim. É comigo ou é com o outro? Na verdade, você tem a percepção de ser com o outro, mas essa competição é
sobre você. Então é muito mais interno, é mais É muito pessoal. mais pessoal É da do psique que mesmo. social. Só que tem que se projetar para o outro. Né? Eu preciso fazer, o outro está fazendo, eu não posso ficar para trás. E isso demanda uma energia que, se você não souber lidar com essa energia, você acaba se sobrecarregando. Você falou que começou o Janeiro Branco em 2000 e foi mais ou menos começou? 2014. Né? Foi um olhar mais generoso, né? Com a questão psicológica, mental. Mas isso vem de agora, é dessa geração, ou já acontecia e a gente não percebia? Na verdade, a saúde mental ela passou a trazer muito mais foco depois do período pandêmico. Eu vejo por esse viés. Entretanto, já existiam campanhas de sensibilização, só que ficava muito recluso. Hoje, o Janeiro Branco ele é uma questão de saúde que amplia as escolas, amplia a comunidade, centros, empresas, né? Então você passa a trazer como foco a saúde mental, mas lembrando que não é só em janeiro. Nós precisamos falar em fevereiro, março, abril, né? Todos os meses do ano, porque a nossa saúde importa e a saúde mental importa muito. Dentro desse quadro da saúde mental, percebe-se assim, notoriamente que os homens eles são mais fechados para esse assunto, mas são que mais sofrem com o assunto. É muito mais difícil tratar um homem do que de uma mulher? Sim. O homem ele tem uma historicidade de ser muito mais fechado. Ele precisa dar conta de tudo, carregar muitas questões. O homem não chora. Né? Tem um dizer bem histórico, né? histórico de que homem não chora. Quem falou que homem não chora? Né? Então, é importante também olhar por esse viés daquilo que bloqueia você olhar para as suas emoções. Ter esse reconhecimento da necessidade da ajuda psíquica. As mulheres, elas são muito mais fáceis de procurar ajuda porque elas se expressam com muito mais facilidade. Tanto é que no consultório o número de mulheres ele é muito mais intenso na procura do que dos homens. O homem ele só vai quando já está em última instância. A mulher não. Às vezes traz uma resistência, mas ela percebe com muito mais facilidade a necessidade da ajuda psicológica. O índice de suicídio no mundo aumentou de uma maneira surpreendente pós-pandemia, né? Sim. O número é bem menor antes da pandemia, mas mesmo assim a porcentagem de suicídios masculinos sempre foi muito maior. Sim. Será que é por ser muito fechado e não conseguir se expressar, ou não confiar, ou não querer mostrar fragilidade, né? Porque o homem, quando faz sentimento, para ele é fragilidade, né? Porque foi ensinado a ser forte, não só fisicamente, mas emocionalmente. Emocionalmente também. Assim, às vezes nem é toda essa força emocionalmente, é só física, né? Às vezes o mental é muito mais frágil que uma mulher, mas ele prefere tipo assim, não sei, não está acontecendo. Não está acontecendo nada e está acontecendo. Né? Eu digo que o corpo ele dá sinais. Não à toa você tem uma dor de cabeça, não à toa você tem uma tensão muscular. Teu corpo quer te dizer algo, mas muitas das vezes é negligenciado. A gente participou recentemente, minha esposa e eu, a gente faz parte de um grupo de corrida, né? Que também tem viés evangelístico, que é o Age Runners. E a temática desse mês foi sobre o Janeiro Branco, né? Aproveitou o momento, a questão de saúde física, mas também a questão da mente. A gente sempre ouve aquela frase, né? Corpo são, mente sã, né? E mente sã, corpo são, enfim. Não tem como separar uma coisa da outra. Não. Você pode falar assim, o corpo ele fala. Dá sinais. Se expressa de alguma maneira, geralmente está no psicológico. Sim. Às vezes uma alergia, dor de cabeça, né? Ele dá algum sinal pra gente.
E ignorar esse sinal, enfim, né, acarreta uma consequência, às vezes, trágica. Né? Mas dentro da psicologia, existe tipo assim, uma orientação de pratique exercício físico, uma caminhada, assim, saia, veja gente, socialize, como é que funciona isso? Sim, eu trago muito pelo viés de você se perceber. Você pratica uma atividade física e aos poucos vai deixando de praticá-la, vai perdendo o interesse pelas atividades que pareciam tão prazerosas, passa a ter uma desregularização do sono, passa a ter um nível de irritabilidade, de humor muito mais intenso. Então, esses são alguns sinais de que, opa, está acontecendo alguma coisa comigo. Você falou da corrida, hoje está um boom, né, de pessoas que estão praticando esse hábito. E vem num sentido também de poder buscar uma melhora, não só no contexto físico, mas também mental. Então, orientação de fazer uma prática de atividade física, uma alimentação adequada, sono de qualidade, isso tudo engloba a saúde mental. Eu percebo assim que hoje essa questão da atividade física, nos grupos que eu vejo de corrida, de caminhada, de ciclismo também, enfim, tem várias áreas, né? Hoje a gente corre, mas eu pratico vôlei há mais de 30 anos. Então é algo que faz parte de mim, né? Mas eu não vejo muitos jovens fazendo isso. Eu vejo adultos, né? 30, 40, 50, 60, mas eu não vejo juventude fazendo essa atividade. E pelo que a gente percebe, essa geração ela tem o mental muito mais fragilizado do que o anterior, do que a nossa geração. Mas isso é porque é falta de socialização, é muita informação, porque de fato é muita informação. Assim, quando eu era adolescente, informação era rádio, televisão, revista, né? Tinha nas bancas de revista, hoje quase nem existe mais, e ouvir música. Essa era a informação que tinha. Hoje você não precisa nem sair, a informação está dentro, está na sua mão. Será que isso contribui? Pode estar associado. Na verdade, são várias questões que trazem hoje o isolamento social, principalmente da questão dos jovens, visto que a nossa época, né, era mais permissível estar na rua, estar conversando, né, interagindo. Hoje a sociedade ela passa a ser muito mais perigosa, vamos colocar dessa forma. Entretanto, se tornou perigoso também para a saúde mental, porque você passa muito tempo isolado. Nós temos a informação na nossa mão, mas dependendo de como essa informação chega, isso pode acarretar um adoecimento psíquico. São informações muito aceleradas, são informações que trazem um empobrecimento mental, né? Porque a internet ela é cheia de informações, sejam de conteúdos bons e conteúdos ruins. E se você não souber filtrar esses conteúdos, você acaba adoecendo. Falando de conteúdo, voltando para a nossa geração, exemplo, quando o conteúdo é nocivo, nossos pais conseguiam bloquear. Nossa revista não é para ti. Esse livro não é para ti ainda, né? Dá para filtrar a informação. Telejornal, era para tal hora. De madrugada, não. Era para adulto. Embora eu assistisse de manhã cedo o Telecurso 2000. Eu adorava o Telecurso 2000, enfim. Mas tinha como filtrar essa informação. Né? Tipo assim, olha, na rua até tal hora. Mas não porque não era segura, por questão de horário mesmo. E hoje nem isso tem mais. A gente não vê criança brincando na rua, a gente não vê ninguém correndo, brincando de, sei lá, de qualquer coisa. Por incrível que pareça, quando eu estava me deslocando para cá, eu vi crianças brincando de bola, né, a trave, a sandália, né, brincando, e eles tiveram até que parar para poder passar, coisa que não acontece mais com tanta frequência em muitos locais, infelizmente. Então a criança, o adolescente e até o adulto passou muito mais a se direcionar a uma tela
que traz um certo conforto, mas ao mesmo tempo adoece. A questão da tela, hoje em dia, um exemplo, é informação. O WhatsApp todo mundo usa e tem no Brasil, né? A questão daquela velocidade 1x, 1,5, 2. Eu não consigo ouvir áudio acelerado, não consigo me dar o que eu quero ouvir agora da pessoa normal. O tom da voz, para entender, né? Às vezes o tom da voz passa uma mensagem. Tem pessoas que já estão no 2x e blá, 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 Sim. e a tela vai passando sempre. Isso não causa ansiedade também? Pode trazer ansiedade, porque você acaba processando muito rápido. Eu estava atendendo uma paciente esses dias e ela disse que é concurseira. E eu perguntei para ela como era que estavam essas questões dos estudos. Ela falou assim, eu assisto a aula na velocidade 2. Para dar conta do conteúdo que em muitos concursos é muito extenso. E aí foi que eu reportei a ela a necessidade dela desacelerar para poder respirar, entender o que estava acontecendo com ela, né? Percebendo essas questões. Então, essas acelerações, elas fazem com que você processe as coisas ou não processe. Escutar áudio, ver vídeos, né? Isso faz com que você acabe se nutrindo muito rápido, mas ao mesmo tempo esvazia-se muito rápido. Estava conversando com a minha esposa essa semana, agora esses dias, sobre a questão livro, ler, né? O livro em mãos. Sim. A gente fala muito do cheiro do livro, que era, para mim, é maravilhoso. Um livro novo, assim, dá vontade de pensar, vou ler agora, porque até o cheiro é bom. Não sei se todo mundo funciona gosta, assim. Né? Eu funciono desse jeito. E aí lembro que a gente ia pro Centur, né, para ter informação, fora da escola, a informação era no Centur. Hoje tem qualquer blog, YouTube, até no Instagram já tem lá, né, os conteúdos resumidos, Sim. que é no máximo 1 minuto e meio, 2, e a pessoa acelera e, quer dizer, a gente não, de fato, vou usar uma palavra antiga, a gente não mastiga mais a informação, né, e vai digerindo com calma. Sim. Só engole. Engole a seco. Né? Engole a seco. Você falou a respeito e eu lembrei que eu estava fazendo esse mesmo comentário, que daqui talvez a algum tempo o livro não seja mais vendido. Porque você também consegue ter o livro aqui na palma da mão de uma forma de e-book. E isso faz com que a mente também processe de uma outra maneira. A gente aprendeu que assim, eu não lembro a porcentagem, mas assim, aquilo que você lê, você processa, absorve uma porcentagem. Sim. Aquilo que você lê e anota, outra porcentagem. Aquilo que você lê, anota e escreve sobre, e lê em voz alta, você absorve muito mais ainda. Quer dizer, até o contato com a informação, de pegar de fato, ter um contato físico, é outra maneira. Hoje é tudo digital. Sim. E é uma tela que vai te induzindo a cada vez mais só ler rápido e passar. Né? Ouvir rápido e passar. Não, já entendi. Informações de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Você não consegue ficar muito tempo parado assistindo algo. Você percebe que já dá uma agitação psicomotora, algumas pessoas acabam levantando no meio de um filme no cinema. No cinema, um filme ele tem de duração de 1h30, 2 no máximo. E a gente vê a quantidade de pessoas que levantam, que se movimentam com muita intensidade, não consegue ter uma atenção voltada, ou então ficam mexendo no celular. O filme está passando e está mexendo no celular. Essa dualidade de informação, que a gente até se acostumou. Quando a gente critica, mas a gente faz do mesmo jeito, né? Tá vendo o filme, aí tá aqui. Mexendo no celular. Aí tá aqui. Não, tô vendo. Não, você pode até estar olhando, né? Ouvindo, tá ouvindo, mas assim, não está concentrado na sua totalidade. Porque é diferente, como a gente fala assim, a questão, o ser humano é um ser social, né? E tem que socializar, senão perde o sentido dele. De fato, a gente não conversa mais, não senta, não separa o celular para estar olhando no olho, conversando. E a questão muito a gente fala muito na igreja, a questão da mesa, de tomar café. A minha esposa, assim, ela instituiu isso em casa, que eu tomava café em pé e
E se deixar, eu faço isso do mesmo jeito. Eu vou andando, ela não. Aí arrumo a mesa, né, coloca tudinho lá, todo aquele processo. Às vezes eu vou se me dar assim, meu Deus, vai demorar muito. É só para sentar e comer, não é só para isso. Mas a gente aprendeu que até biblicamente falando, a mesa é o lugar, é um altar, lugar de troca. Porque você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e perguntar, como foi teu dia? E você vê, de fato, né, a pessoa, não só o que ela vai falar, vai ver a reação do semblante, do corpo, porque tudo fala, né? Eu posso falar uma coisa aqui, mas meu olho está dizendo outra coisa. E é assim que se percebe. Essa percepção, a nossa geração hoje, que são pais responsáveis, a gente perdeu isso com nossos filhos? Posso dizer que está se perdendo. Diante da aceleração, né, diante das questões do dia a dia, você pouco tem contato. Ou quando se tem contato, é muito mais digital do que visual. Pais que estão perdendo seus filhos dentro de casa porque não tem um diálogo. Isso que você falou me remeteu a um processo que está iniciando na minha casa. Nós assistíamos TV almoçando e jantando. Né? E hoje a minha mãe tem tentado resgatar o estar à mesa, o almoçar e jantar na mesa, para ter esse momento de diálogo, de conversa, né? Confesso que ela tem batalhado, né, diante das correrias, mas eu notei que em uma conversa ela falou assim, eu sou a mulher da casa, e se eu não fizer isso... Né? Então, quando a sua esposa se dirige dessa forma, é justamente para que haja um momento de interação entre vocês. Que possivelmente vocês passam o dia longe um do outro. E aí, quando chegam em casa, já não se tem mais esse momento que é tão prazeroso. E muitas famílias, infelizmente, ao longo do tempo, têm se perdido. Vem se perdendo, na verdade. Não tem essa relação de contato, de perguntar como foi seu dia, o que está acontecendo, né? De entender e de escutar. Essa é a realidade. As pessoas não se escutam mais. A sabedoria antiga ainda vale e vale muito, né? Sim. Eu lembro muito que assim, era costume dos antigos, vamos dizer, chama de antigo, nossos avós, vamos dizer assim. Não tão né? antigos assim, Não, né? A questão de, exemplo, almoçar, né, na mesa, tomar café, jantar, a questão de homem vestir uma camisa para poder sentar à mesa e tirar o chapéu, esperar o homem da casa, a mulher da casa sentar quando todo mundo começar, de fato se alimentar, quer dizer, eram costumes bons que a nossa geração foi deixando para lá. E cada vez mais escapa mais ainda, e a geração nova já tipo assim, não vê, então não tem referência sobre isso. Né? Sim. Como você falou anteriormente, os pais estão tendo seus filhos dentro de casa. Sim. Eu quero levar para uma outra situação, que é a questão da parte da religiosidade dentro da igreja em relação à psicologia. Né? Hoje, o quadro maior de pessoas que estão no mundo do crime, estão, né, uma vida errada, geralmente são filhos de evangélicos. É uma realidade, não é invenção. Você vê de fato, é filho de fulano, é filho de pastor, e perdeu seus filhos dentro de casa. Quer dizer, sem perceber o que estava acontecendo, e levou muito para o lado espiritual da situação. Hoje, falar sobre alguns assuntos dentro da igreja é um tabu enorme. Infelizmente. Né? E um deles é a questão da saúde mental. A gente vê recentemente muito caso de pastores que se suicidaram, que não aguentaram a pressão do dia a dia, do chamado, da correria das coisas, enfim, de tudo isso. Como é que funciona? Existe uma junção da psicologia, de uma terapia com a parte da religião para ajudar? Hoje nós estamos trazendo com mais firmeza esse olhar, né? Porque você acredita em algo, né? Então, anteriormente se separava, mas hoje não. Nós olhamos para essa questão da fé, da crença, de como você se percebe nesse meio, né? E a questão da psicologia, do adoecimento psíquico dentro do contexto cristão, ainda é algo que precisa ser rompido. Porque se você
é acometido por uma enfermidade psíquica, você está afastado de Deus. Sem comunhão. Né? Sem comunhão, você não tem fé, né? E eu digo assim aos meus pacientes que são evangélicos, o nosso Senhor Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não é só porque nós somos evangélicos, é que nós estamos blindados Imunes a essa forma de adoecimento. Não. Mas procurar entender aquilo que te gerou um sofrimento psíquico. Né? As questões dos traumas, as questões das angústias, né? De um sofrimento velado, que você acaba deixando passar, e quando percebe, já está de uma forma muito mais agravada. Então, assim, é possível, então, Sim. fé, Sim. ciência, conhecimento, Uhum. tratamento, Sim, poder ajudar o ser humano. Que a gente aprendeu, biblicamente falando, né, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Né? Quer dizer, um ser triuno, como queiram chamar. E não tem como separar isso. Uhum. Sim. Embora sejam três, vamos dizer assim, né? Mas é um ser só, É só um que está tudo conectado, né? Sim. A mente, o espírito e o corpo estão juntos no mesmo lugar. Uhum. Se você não tratar bem o seu corpo, que é o templo, né? Então é muito complicado que a mente continue saudável e vice-versa também. Uhum. E aí vem a parte do espírito e a parte da fé que, para mim, é o principal. Sim. Sem espírito não há vida, enfim, só uma casca vazia. E interessante você trazer essa fala, que na minha vivência enquanto terapeuta, muitos pacientes chegam e relatam que o que eles mais fazem é orar. Então, assim, não estão afastados de Deus, né? Porque uma das primeiras falas é: ora, busca mais a Deus. Na verdade, não vem, você falou anteriormente, é escutar, Uhum. né? Dar Sim. devida atenção. Porque quando alguém quer falar com você e quer que você ouça, Sim. né? Olhe e dê atenção, basicamente o ser humano é sociável, ele Sim. precisa ter contato, né? Tá ali se relacionando. E quando é na igreja, a gente chama de comunhão, né? Comunhão da igreja, dos irmãos, aquele negócio todo. Mas quando alguém está adoecido mentalmente, psicologicamente, enfim, dentro da igreja se fala que, bom, ou não deve estar orando, ou não deve estar lendo a Bíblia, ou está em pecado, ou desviou, alguma coisa ele fez para estar dentro dessa situação, né? Porque, vou ser bem direto, assim, isso é demônio. Sim. A palavra que vem, né, assim, isso é demônio, isso não é outra coisa. Quando eu fiz teologia, falava muito sobre isso, né? Não se falava sobre saúde mental, mas só se tocava um pouquinho no assunto, né? Primeiro vem a questão da opressão, né? Demonia que está te cercando, né? Aí vem a possessão, que todo esse processo que, enfim, mas nunca se falava sobre isso, olha, ele está com problema mental. Na época, você chamava até de doido, né? Não, o negócio está complicado. E hoje, falando de saúde mental, a gente consegue entender que são várias coisas que podem acarretar tudo isso, né? Se for de trauma, de passaram algum tipo de abuso, enfim, questão de trauma com a família, com os pais que abandonaram, enfim, o ser humano, né, vem acumulando tudo isso. E dentro da igreja, a premissa é essa, libertar, né, desses traumas, dessas coisas todas, mas nunca se fala de vamos trabalhar a mente. Né, só ver para o lado espiritual. Sim. Hoje, seria benéfico dentro da igreja ter um acompanhamento psicológico. Sim. Porque todos nós precisamos falar. Todos nós precisamos ser ouvidos. E quando você não tem isso, você acaba se limitando. Quando você vai dizer algo, às vezes, lá vem aquela pessoa. De novo essa história. Porque enquanto não se resolver, Sim, ela vai se falar de novo. inúmeras vezes. De novo. Inúmeras vezes. Então, é algo até que eu digo para os meus pacientes, que enquanto houver necessidade, nós vamos falar a respeito do assunto por inúmeras vezes.
Então seria muito mais abençoador Sim. essa palavra. Além de ter a reunião no gabinete pastoral, né? Sim. Do suporte espiritual, mas ter um psicólogo que converse. Sim. Até seria ter um suporte para o pastor. Uhum. Né? Pessoal, olha, aquele irmão, aconteceu isso, vai por esse lado que é muito mais fácil do que só eu vou orar por você, ele vai orar, vai interceder, vai libertar, vai expulsar, porque expulsar. Hoje muitas igrejas elas já trazem por esse viés, né, esse olhar de que o crente, né, a pessoa evangélica, ela também precisa desse suporte psicológico. Não fica mais, não, vá orar, vá ler mais a Bíblia. Um pastor consciente, ele vai te direcionar a buscar essa ajuda psicológica. Eu lembro que eu sempre falo com a minha esposa sobre enfim, a gente faz estudo bíblico, né, faz de célula e dá a palavra na igreja, enfim, essas coisas. Eu sempre falo dos milagres de Jesus, todos eles, é a pergunta que ele sempre fazia. Que para mim é muito poderoso, simples, mas poderoso. O que tu queres que eu te faça? Quer dizer, qual é o teu problema? Deixa eu te ouvir. Sim. Ele já sabia qual era o problema, mas assim, deixa eu te ouvir. Sim. Não que ele precisasse saber, mas assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Eu lembro muito bem uma igreja antigamente tinha um programa Fala que eu te escuto, né? Fala que eu te escuto, quer dizer, só precisa falar. E hoje nas igrejas às vezes não acontece isso. Não tem esse suporte de, às vezes só para ouvir. Às vezes a pessoa só quer só falar, só externar. E aí muito interessante você trazer essa fala, que diante do acelerar social, você vai para a igreja, assiste o culto e vai embora para casa. Aí tem o tempo certo, né? Uhum. Uma hora e meia no máximo. Quando passa um pouquinho, a pessoa já começa a se incomodar, às vezes não olha nem no olho do irmão. Não tem essa percepção. Oi, irmão fulano, como é que você tá? Não, já vai embora. Então, ao longo do tempo, tem se perdido até essa comunhão dentro da igreja com os irmãos. Hoje eu estava indo pro consultório, ouvindo uma rádio, e aí a mensagem era a respeito disso, da comunhão com os irmãos. Podemos estar reunidos, mas não quer dizer que nós estamos em comunhão. Reunidos sim, unidos não. Sim. É uma realidade. Doutora, como a senhora assim, ouve o estágio assim, é isso aqui que eu quero fazer? Porque a gente vai, né, as nossas formações, né, profissionais, a gente quando olha para trás percebe que sempre teve alguma coisinha que estava ali, né, sinalizando, olha, isso aqui vai para esse lado, mesmo que a gente ignorasse, lá atrás eu já falava muito, lá atrás eu já conversava muito, já era bom de vender alguma coisa, sempre tem, a gente fala que a gente vem sempre com dom ou talento, pelo menos umas, Deus, assim, presente, ó, isso aqui é o teu, como é que foi isso? Eu digo que eu sempre gostei de ouvir, e a psicologia me convocou num sentido de querer olhar para o outro de uma maneira mais generosa. Entretanto, eu sempre disse ao longo dos 5 anos de formação que eu nunca faria clínica. Era a última coisa que eu iria fazer na vida, era clinicar. E eu queria fazer uma pós-graduação na abordagem que nós precisamos escolher, que no caso foi a minha escolha, Gestalt terapia, só que só tinha voltado para a clínica. Então foi na pós-graduação que eu comecei a dizer, não, tem alguma coisa aqui que me convoca a querer fazer a clínica. Mas atuei em CRAS, em CREAS, no CAPES, que me aperfeiçoaram a fazer o que eu faço hoje. Dentro do seu histórico do CRAS, do CAPES, qual é a situação mais corriqueira dentro desses estabelecimentos? O processo da ansiedade. Ansiedade. O mais corriqueiro, a ansiedade. Sim, a ansiedade. Porque é importante dizer que todos nós somos ansiosos. A ansiedade faz parte do nosso processo.
Só que quando ela começa a trazer um prejuízo social e psíquico, aí nós já começamos a olhar para um adoecimento. Esse adoecimento, por exemplo, se o paciente, no caso, ele consegue perceber isso ou só o outro consegue ver? Não está no quadro. Geralmente, o outro. Você não consegue perceber quando está adoecendo. Muito difícil. Porque você não se olha. Você prioriza muito as outras coisas, mas acaba não se priorizando. Então seria muito mais saudável a gente olhar no espelho, né? Assim, deixa eu me ver aqui de fato. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui comigo. Se eu não tenho sono de qualidade, se eu tenho perdido o interesse por coisas que me dão, pronto, o vôlei, né? Acredito que seja algo que te dá prazer, Sim. né? Prazeroso jogar o vôlei. E aí, belo dia, você, que não é um belo dia, você começa a se desinteressar por essa atividade. Até que, não tem, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo. Mas aí, vou deixar para depois, né? Começa novamente a trazer questões, não consegue mais, o sono fica muito desregular, o humor fica muito empobrecido, e aí começam as percepções externas, né? Você não era assim, o que está acontecendo com você? Não tenho nada. Até se perceber é quando já chega ao contexto agravado da situação. Então, basicamente, a questão do ser humano, de fato, depende do outro. Sim. Né? A gente depende do outro. Ninguém vive sozinho, Sim. né? Uhum. Aquela tradução, é impossível ser feliz sozinho, né? Assim, não tem como, tem que ter outro. Sim, tem que ter seja outro. Um parente, um amigo, Uhum. namorado, esposo, enfim. Sim. Sempre tem que ter alguém que... E também, detalhe, que te perceba. Sim. Né? Tem pessoas que estão do teu lado, mas não te percebem. Percebe. Não vê nada. Só te olham, mas não te vê, né? Então, assim, já basicamente a necessidade de ter alguém, de fato, Sim. até para te alertar. Uhum. Né? Diz, olha, está diferente, aconteceu alguma coisa que eu vou lhe falar. Procurar um profissional. Mas dentro disso, dentro da sua experiência, um percentual, vocês conseguem mensurar entre 10, quantos homens procuram isso? De 10 pacientes, 2 são homens. 2 são homens. 2 são homens. A resto é maioria mulher. Sim. De fato. Sim. Mesmo se for adolescente, Uhum. nessa minha faixa etária, tinha uma porcentagem. Sim. Na minha vivência enquanto terapeuta, eu acredito que eu atenda uns 10 homens. De um total de quantos pacientes? Entre clínica, que eu trabalho em uma clínica e trabalho em consultório particular, eu acredito que, vamos supor, de 100, 10 são homens. O restante são mulheres. Doutora, dentro do quadro profissional, quanto isso tem agravado? Porque, assim, hoje a cobrança é muito maior. Sim. No trabalho, né? De novo, pós-pandemia, durante a pandemia teve a questão do home office, né? Que foi uma solução até então, né? Para trabalhar em casa, né? Ter a questão da segurança da saúde contra a Covid. E virou quase um costume, né? De trabalhar em casa, no computador, reuniões por ligação de vídeo, conferências, videochamadas. Isso contribui muito para esse quadro também de ansiedade no trabalho. Sim. A pressão do dia a dia, na verdade, contribui bastante. A diferença hoje é que a gente consegue dar esse suporte a um paciente ou a um trabalhador, né? Hoje muitas empresas elas possibilitam esse atendimento através de consultas online para que esse servidor possa ter uma qualidade de vida. Então, permite-se que durante o trabalho tenha um tempo para que possa estar fazendo o atendimento online,
com profissionais que possam auxiliar nesse cuidado com a saúde mental também. A gente, de tempo para cá, começou a ouvir sobre assédio moral dentro das empresas, função do chefe que é abusivo, e aquela coisa toda que a gente já até ouve um pouquinho falar, mas de tempo para cá mais ainda. Dentro você usa a palavra servidor, aí me levou para a questão do servidor público. Hoje as empresas privadas dão esse suporte, né? Até porque tem que dar, né? Mas, tipo assim, dentro do servidor público, municipal, estadual, existe algo parecido com isso? Eu, de fato, ainda não vi funcionando. Sim, também existe, né? Uma garantia de todo trabalhador que você tenha qualidade de vida. Né? Porque o trabalhador adoecido não produz. Então, hoje, muitas empresas, serviço público, têm direcionado campanhas, têm disponibilizado um tempo para que esse trabalhador possa estar indo ou fazendo o atendimento online. Existe algum preconceito em relação a isso? Por exemplo, quando está doente fisicamente falando, né? Você vai lá, faz a consulta, de fato o médico atesta, olha, você está adoecido, 2 dias de atestado para você, descansar, recuperar o corpo. E quando é mental, será que assim, a resposta é a mesma? Assim, não, isso aí é manha, não é tudo isso. Existe isso? Sim, infelizmente ainda é uma realidade. O preconceito em relação à saúde mental ainda é bem grande. Até porque associa-se à loucura, né? Que é um termo bem pejorativo utilizado até hoje. Frescura, né? Falta do que fazer. Então, acaba-se que algumas pessoas têm vergonha de dizer que estão fazendo um acompanhamento psicológico ou que fazem a utilização de um medicamento, porque acaba se gerando toda uma forma de piada, ofensa, né? Tipo, já tomou seu remédio hoje? Né? Vai tomar teu remédio? Então, isso acaba gerando questões que impedem com que aquela pessoa procure um acompanhamento psicológico. Então, assim, acaba adoecendo mais ainda. A ainda. sociedade está doente e faz adoecer também, ao mesmo tempo, né? Até no nome do trabalho. Doutora, dentro da sua experiência de clínica, né? Você falou que não queria clinicar, mas você foi para o lado da clínica. Os adolescentes hoje, eles são encaminhados por quem? Pelos pais que reconhecem esse quadro do adolescente, ou o adolescente fala, mãe, pai, eu não estou bem, me ajuda, como é que funciona? Geralmente são eles que pedem ajuda. Eles que pedem ajuda. Na minha vivência, foram eles que solicitaram a ajuda. O pai não conseguiu perceber. Não conseguiram perceber. E aí, depois, nas entrelinhas, foi que os pais começaram, eu percebia ele mais isolado, tinha perdido interesse pelas atividades, né? Mas o primeiro são eles que pedem ajuda. Muito desse adoecimento mental dessa geração de adolescentes, que a gente vê muita coisa acontecendo, né? Sim. Várias situações. A internet contribui muito para isso, né? Os jogos online, os chats da vida que tem aí, tá até uma polêmica recente daquele youtuber Felga, né? Do Roblox? Isso, do Roblox, e os meninos fizeram um protesto online, dentro do jogo, libera o chat, aquele negócio todo. E até recentemente um influencer mirim, daqui de Belém, também fez um vídeo sobre o assunto. A gente quer conversar, quer bater papo. Quer dizer, esse mundo por trás das paredes do quarto da criança, adolescente, tem acrescentado mais informações, vamos dizer assim, maléfica para eles. Mas é muito porque os pais, assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Isso de alguma maneira ajuda a piorar a situação? Bom, olha, é uma pergunta bem interessante, que muitos pais hoje acabam direcionando os filhos aquilo que não tiveram, né?
né? E a questão da tecnologia, ela é algo que impera na sua totalidade isso, né? Não existe hoje um meio sem a comunicação social. E os jogos online, eles contribuem muito para uma realidade paralela. A criança e o adolescente, eles passam a se voltar muito mais nesse contexto virtual. Só que a gente não sabe quem está do outro lado. Que tipo de assunto está sendo abordado? Ah, eu estou jogando. Né? Jogando o Roblox, o Minecraft, né? Então, só que existe um bate-papo que pode ser muito prejudicial. Na nossa época não tinha... Na nossa época, né? Nós não tínhamos isso. Mal tínhamos um cartucho. Tinha que soprar, Tinha que soprar. Hoje não. Nós estamos aqui em Belém do Pará e posso estar jogando com alguém dos Estados Unidos. Sem saber quem é, né, que pode estar fantasiado em uma fala infantil, mas é um homem. E, infelizmente, muitos adolescentes passam a ter confiabilidade nessas pessoas, porque dentro de casa não se tem essa confiabilidade nos pais. Acabam, infelizmente, depositando uma crença de que meu pai não me ouve, meu pai vai fazer algo comigo, né? Eles não me entendem, e aí por trás da tela existe alguém que compreende tudo. Eu vou trazer esse assunto para dentro da Bíblia, né? Uma coisa que a gente ouve desde quando você entrou em uma igreja evangélica, em algum momento alguém falou: ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo que envelheça não se desviará dele. Ponto. Eu falo sempre para minha esposa, assim, existe uma diferença muito grande entre você ensinar o caminho e você ensinar no caminho. Né? O abismo é muito grande de uma coisa ou outra. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você ensinar o caminho, você aponta: olha, faz isso, isso, isso. No caminho você, vamos lá, deixa eu te mostrar como funciona. É assim, assim. Existe a presença, né? Que é o que não tem mais dentro de casa. Até porque a criança, ela vai aprender na atuação, não naquilo que tu fala. Você pode falar isso. Mas se ela vê você fazendo diferente, ela vai reproduzir aquilo que você está fazendo. Então, certo é esse aqui, né? O que ele falou, não, mas ele faz isso aqui, então isso aqui é o certo. Um exemplo, né? Você manda seu filho ler a Bíblia. Mas quantas vezes ele te viu lendo a Bíblia? Quantas vezes ele te viu fazendo um devocional? Mas você manda fazer. E, infelizmente, tem pais que castigam os filhos dizendo para eles lerem a Bíblia. Interessante. Olha essa forma de relação que esse adolescente, essa criança Com a vai Bíblia, ter, né? com a Bíblia. A Bíblia é castigo. A Bíblia é castigo. Interessante, de fato. Né? Vai pra igreja. Não, hoje vai pra igreja. Bora pra igreja, vai pra igreja hoje. Sim. Né? E faz com que haja um processo de, às vezes até de repulsa diante do contexto cristão. Infelizmente. Né? Infelizmente. Eu lembro de uma garotinha que hoje já é mãe, no Rio Grande do Norte. Os pais são evangélicos, mas são aqueles, assim, carrascos mesmo, sabe? Tradicionais. E a tia perguntou qual era o maior sonho dela, e ela falou: deixar de ser crente. E hoje ela não é mais evangélica. Né? Então, para uma criança chegar e dizer dessa maneira, que tipo de vivência ela tinha com esse contexto? Né? Quando Deus nos mostra uma realidade totalmente diferente, né? De comunhão, de adoração, né? de um querer genuíno, não obrigatório. Porque tudo aquilo que é obrigado não é prazeroso. Então, de fato, a saúde mental, ela abraça qualquer faixa etária, qualquer área social, seja qual for, qualquer nível, não importa. Gênero é, de fato, como
como eu vi em um podcast, é uma epidemia de fato. Né? Assim, ninguém está imune a isso. Ninguém está imune. Não importa o que seja, o que faça, enfim, no que acredite ou não, a saúde mental é uma realidade na questão do adoecimento. E a importância de buscar ajuda, buscar orientação, de um tratamento, qual o nível de importância disso? É claro, é muito importante, mas assim, dentro de várias realidades, a gente percebe que as pessoas têm que ser ajudadas de fato. Sim. Ela dificilmente vai querer e pedir ajuda. Sim. O primeiro passo é entender a necessidade da ajuda. Se a pessoa não reconhece, dificilmente ela vai buscar. Mesmo que você esteja sinalizando. Vamos lá. Como é que funcionaria então essa ajuda primária? Primeiro, ter alguém que consiga Sim. te perceber, né? Falar, você precisa de uma ajuda. A pessoa tem que reconhecer que precisa de ajuda, que às vezes não reconhece, né? É o olhar para dentro, olhar para você, ter consciência de que você é um corpo e que pode adoecer, seja fisicamente ou emocionalmente. Se você não se percebe, você não vai procurar. Dentro dessa realidade, vamos lá, estou tentando processar aqui informação. Exemplo, eu preciso, claro, me conhecer, né, me autoconhecer, autoconhecimento de quem eu sou, Sim. mas parte do princípio eu preciso saber o porquê eu estou aqui. Aquela velha pergunta, né? Quem sou eu? De onde vim, para onde vou, né? A pergunta clássica. Sim. Mas que é a realidade. Saber quem sou eu, qual é a minha finalidade aqui, por que eu estou aqui. Né? Tirando a parte religiosa da questão, tipo assim, Deus me colocou no mundo com um propósito, o negócio todo, mas tipo assim, qual a minha utilidade, né? Por que eu estou aqui? É porque eu sou um bom psicólogo, eu sou um bom dentista, eu sou um bom professor, enfim. Qual é a minha finalidade aqui? Eu reconhecendo isso já, parte de um princípio, minha função é essa aqui, eu preciso funcionar desse jeito. Sim. Então tem que, de fato, se conhecer. Se É conhecer. muito pessoal. Isso é muito pessoal. Dentro da sua experiência, qual o percentual de, vamos ver, de resoluções dos quadros? Tipo assim, não, de fato teve uma mudança muito grande no percentual assim, outros foi mais complicado, ainda estão caminhando, outros assim, não funcionou. Vou trazer de uma outra maneira a sua pergunta. Quanto mais cedo você procura ajuda, mais você consegue ter a cura, né? Ou a qualidade de vida. Quanto mais tarde você vai em busca, a porcentagem da cura ou da qualidade de vida é muito menor. Agora eu vou fazer outra pergunta dentro da sua resposta. Quanto mais cedo é a questão da idade ou mais cedo quando percebeu que aconteceu alguma coisa? Das percepções. Das percepções. Por que eu perguntei isso? Porque tem pessoas que você falou, existem traumas de infância que a pessoa está com 50 anos e não resolveu. Sim. Então tem todo um histórico, né? Às vezes tenta enterrar, né? Mas, enfim, feridas que não são tratadas, elas voltam de novo, né? Só que aquela camada, mas já está por lá e continua pulsando. Então, de fato, quanto mais cedo começar todo o processo traumático ou de problema, melhor o resultado. Sim. É isso. Eu fico pensando por quê. Como eu falei lá antes da gente iniciar a gravação, passei por um quadro de ansiedade, de início de depressão. Até citei a minha esposa, que hoje é minha videomaker, minha filmmaker, que ela me encontrou, ela me conheceu numa, como ela falou para mim, uma calmaria, ela assim, calmo, tranquilo, serena, a palavra assim, sereno, só que depois ela percebeu que essa serenidade estava fervendo o caldeirão. Que estava quase para explodir. Mas como eu falei, ela veio e inundou a minha vida com toda a alegria que ela tem, assim, tipo assim, olha, mano, é isso aqui, ó, né? Não veio para tratar nada, veio para, de fato, olha, é isso aqui. E começou a me levar para fora mesmo, né? Eu não queria sair.
E você até sempre falei para ela, todo final de semana ela queria ir para algum lugar, Uhum. e eu não queria ir, não queria nem sair de casa, Sim. mas foi isso que foi me tratando inicialmente. Mas agora eu lhe pergunto, você percebia isso? Não. Como eu lhe falei anteriormente, quem me ajudou nesse processo, antes de eu conhecê-la, foi meu filho mais velho. Sim. Ele que, tipo assim, percebeu, tipo assim, papai não está normal, né? Ele não está no normal dele. Ele começava aí, como ele trabalhava como entregador na época, de iFood, fiz essas coisas, de aplicativo, tá bom, tranquilo. E ele ficou preocupado, ele passava de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, pensei, tá, pai, aquela coisa toda, ele vinha tomar café comigo, e passava na volta, meia-noite e meia, 1h da manhã, batia na porta e sabia que eu estava acordado, porque eu quase não conseguia dormir. Então foi ele que percebeu isso. Mas precisa sair, precisa sair, precisa sair. Aí quando eu conheci ela, para ela eu era a serenidade em pessoa. Então eu ocultava tudo isso, né, todo esse turbilhão aqui dentro. E foi o que mudou minha vida. Foi meu filho me ajudando e ela, basicamente. Né? E depois, claro, Bíblia, oração, e começou a sair todos os... Aí vem os traumas, né, as desilusões e por aí vai. Mas é interessante quando você traz essa fala, pois você teve pessoas que olharam para você de uma outra forma, né? Enxergaram que tinha algo de errado, coisa que você não estava conseguindo fazer. E a serenidade do olhar escondia um caldeirão, né, de Caos. situações Caos. que, assim, muitos chegam dessa maneira no consultório, né, de uma plenitude, de um semblante assim, estão falando de questões bem intensas emocionais e estão assim, não, tá tudo bem, né? Não, eu já consegui. E aí quando eu trago uma fala que direciona o olhar para a situação de fato, aí já muda. Eu já vou, será que tá tudo bem? Eu lembro que na época eu não conseguia nem perceber que eu estava magro demais. Ele tá tudo normal. Sim. Tá, assim, tá normal. Normal. Mas eu estava muito abaixo do meu peso. Mas para mim eu olhava e estava do mesmo jeito sempre. Porque essa questão, Porque enfim, a percepção, né, do seu contexto, você acaba se negligenciando nesse olhar. De ter esse manejo, né, de entender que um simples cuidado com a higiene já pode falar muito. O que é o natural da pessoa, né? Acordar, tomar banho, escovar dente, né? Fazer a primeira refeição que é o café. Mas aí você vai perdendo isso. Você vai se deixando, se anulando. Aí quando vê, já não tem mais ânimo nem para levantar a cama. Então isso já é o adoecimento, né, concreto do processo. doutora, hoje quem se percebe, né, que dentro de um quadro de saúde mental um pouco debilitado, qual é o processo de procura? Exemplo, claro, tem clínica particular para quem pode procurar, mas para quem não tem as condições financeiras, Sim. qual o passo a passo? Então, você pode procurar a sua unidade de saúde do seu bairro, ou então a sua ACS, que é a Agente Comunitária de Saúde, e pedir orientação a ela em qual local público pode-se estar conseguindo uma consulta psicológica. Existem os CAPs também, que podem dar esse suporte, e as universidades no qual tem um curso de psicologia, eles trazem um valor bem simbólico para que a população possa ter esse acompanhamento, ter esse acesso com mais facilidade. E para quem tem condições, procure um Sim. psicólogo particular. Sim. E, falando nisso, você atende qual clínica, como é que ele encontra, onde ele encontrar na rede social, enfim. Bom, eu não tenho uma rede social profissional, né? Eu tenho só a pessoal, mas quem quiser
me seguir, né? Pode me seguir através do Gypsy Borges. Eu atendo no consultório Salutem, que fica no prédio comercial Nexioff, que na BR-316, bem próximo ao Castanheira. E pode entrar em contato comigo através do telefone 981228254 e o meu WhatsApp, para que possamos estar marcando, agendando esse atendimento, para que haja uma qualidade de vida e de saúde mental bem legal. Doutora, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. um prazer receber hoje nesse episódio essencial sobre saúde mental Janeiro Branco. E quero lhe agradecer por ter aceito o convite, por ter vindo, por estar aqui com a gente. A gente é uma honra, de fato, de conhecer, né, mais a pessoa que a gente conhece no dia que a gente vai fazer a gravação e surpreende com a pessoa, de fato, né? Todos que vieram aqui, graças a Deus, são assim, excelentes pessoas, todos, sem exceção de nenhum. A gente não conhecia pessoalmente, de fato, todos vieram. Acho que só o Cássio, né, que é nosso amigo, é nosso advogado também, que a gente já conhecia, e enfim, foi meu aluno, aquela coisa toda, mas os demais a gente conheceu por rede social, alguém que indicou, que recomendou, alguém que a gente procurou também para fazer um episódio sobre o assunto que ele domina, enfim. Pra gente é uma honra, mais uma vez, lhe agradeço por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, gostaria de agradecer a Ingrid também, que foi através dela que entrou em contato comigo, para que pudéssemos estar aqui com esse bate-papo bem legal, bem descontraído, né? E lembrando que saúde mental é o ano todo, não é só em janeiro, né, que precisamos falar, precisamos olhar, como eu digo, mais carinhosamente para a nossa saúde mental, para que a gente possa aí enfrentar as situações do dia a dia, entender as nossas questões com mais generosidade. Tá certo. Gente, hoje foi o episódio Janeiro Branco, nosso episódio número 12 do podcast Égua do Papo, do portal Curo Samba Online. Doutora Gisele Borges, foi um prazer mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada.